Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou ao meu coração. E durante essa madrugada, enquanto estava orando, o Senhor falou muito forte comigo também acerca dela. Eu quero ler com vocês o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 13, versículos 44 em diante, amém? Mateus 13, 44, aleluia, glória a Deus. ARA, vamos ler juntos aqui, aleluia. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo. Algumas versões dizem um tesouro escondido, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu-o, e transbordante de alegria, olha só que expressão, né? Transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O 45 diz o seguinte: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Jesus, amém, até aqui. Jesus estava ensinando. Esse é um dos 5 grandes sermões que Jesus pregou e está registrado no livro de Mateus. O livro de Mateus aí tem esses 5 grandes sermões, e esse é o terceiro sermão que fala sobre os mistérios do reino dos céus. Esse capítulo 13, por exemplo, fala sobre a parábola do semeador, fala sobre a parábola do trigo e do joio, fala sobre o grão de mostarda, fala sobre o fermento, aí fala sobre o tesouro escondido, que é o versículo 44, o da pérola de grande valor, que são esses 2 últimos que nós lemos, e também no final fala sobre os bons e os maus peixes. São 7 parábolas que vêm relatando os mistérios do reino de Deus. E nós então, algumas parábolas são bem conhecidas, como a parábola do semeador, a do trigo e do joio também é muito conhecida. E essa parábola que nós lemos, na verdade as 2 que nós lemos, elas são muito simples e objetivas, Simone. São parábolas que Jesus, ele vem mostrando a grandiosidade do tesouro que é a palavra de Deus, que é o Evangelho. E a importância que deve ser dada, a maneira que deve se mover aquele que encontra um tão grande tesouro assim. Na parábola do tesouro escondido, fala que um homem estava passando por um campo e o que aconteceu? Ele achou um tesouro. Só que como era nos tempos antigos, é hoje também. Se tem algo que está dentro do teu terreno, aquilo pertence a quem? A você. O que está dentro de um terreno pertence ao quê? Ao seu dono. Se alguém compra um terreno e lá tem, por exemplo, um pé de manga, uma mangueira lá. Quando aquelas mangas derem mangas lá, né? De quem é aquelas mangas? Do dono do terreno. Se achar lá uma pepita de ouro, um campo de petróleo ali, vai ser de quem? Do dono daquela terra, do dono daquele terreno. E aquele homem estava passando por um campo, e ele achou. Fala que foi ao acaso.
Ele estava passeando por ali, passando por ali, e encontrou um tesouro. O que ele fez? Ele colocou no coração dele: eu preciso deste tesouro para mim. Eu preciso ter esse tesouro. E ele deixou o tesouro ali escondido, para que ninguém achasse. Foi lá, vendeu tudo o que ele tinha, tudo o que ele tinha, e ele comprou aquele terreno, comprou aquele campo, porque naquele campo havia um tesouro. Naqueles dias, já existiam, de certa forma, os que guardavam dinheiro, os banqueiros, formas de armazenar, mas a forma mais usada naqueles dias de Jesus era enterrar um tesouro. Tanto é que até hoje, quando eu era criança, de tanto assistir aqueles filmes, de aventuras, tinha aquele que o pessoal achava um mapa em algum lugar, e naquele mapa era um mapa do tesouro. Aí o filme todo era baseado em ir lá decifrando o mapa para chegar no lugar do tesouro. Aí cavava lá no lugar, tinha uma arca lá, um baú de madeira. Abriam o baú de madeira, estava cheio do quê? De tesouros lá, de moedas de ouro, de joias, de tudo. Quantos já viram assim um filme assim? E eu, quando era pequeno, eu ficava com a expectativa, às vezes, criança na sua inocência, de passar em algum lugar e achar um mapa do tesouro. Por exemplo, um homem, a gente sabe, hoje em dia tem a moeda eletrônica, os bitcoins, e os bitcoins eles ficam gravados em um computador, e a chave de acesso lá é criptografada, não é que fica na nuvem, ela fica em um computador. Não estou falando o bitcoin que você comercializa, está falando o bitcoin mesmo, aquele que você comprou lá. Ele fica armazenado num computador, geralmente aquele que garimpou o Bitcoin, que produziu aquele Bitcoin. E aquele Bitcoin, depois de um tempo, ele vai valorizando e ele vale. Bitcoin, eu falo, é a moeda eletrônica, Bitcoin é só um delas, a moeda eletrônica. O Bitcoin é uma das moedas eletrônicas, existem várias. E aí o que aconteceu? Tinha um desses donos aí de moedas digitais, que ele, por engano, ele jogou fora os HDs onde estavam registrados lá os bitcoins. Por engano foi jogado fora. E ele passou anos e gastou milhões para ir lá na lixeira, no aterro sanitário da cidade, onde era jogado o lixo, tentando localizar esses HDs. Porque se ele localizasse esses HDs, ele tinha lá milhões e milhões lá. Aquela moeda valia milhões e ele tinha jogado fora. Hoje, para você ter uma ideia, o valor de um Bitcoin está custando, eu tenho um e-mail que eu recebo com notícias diariamente, então lá tem a cotação do dólar, tem a cotação de outras coisas, entre eles o Bitcoin. Um Bitcoin está em torno de 115 mil dólares. 115 mil dólares, um Bitcoin. Se a pessoa tem 10 Bitcoins, ela já é milionária. E quando começou isso, não tinha esse valor. Mas hoje quem tem um Bitcoin, já tem aí, aqui em reais, já tem R$500 mil. O que você faria se você encontrasse um tesouro desse tão precioso e tivesse lá num campo que não é seu? É comparado também agora, na próxima parábola, vem falando sobre a parábola da pérola. Que havia um homem que ele buscava. Coloca aí o 45, por favor, Danilo.
45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. 46. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Agora nós estamos vendo um homem que ele negocia, que ele trabalha com pérolas. E ele procurando, ele encontra uma pérola de grande valor. Veja, a primeira parábola fala de alguém que por acaso encontrou. E agora essa próxima parábola, Jesus vem falando de alguém que estava procurando. E tanto um como o outro encontraram um tesouro de grande valor. E eles não tiveram dúvidas em vender tudo o que tinha para comprar e ter a posse daquele tesouro de grande valor. A pérola hoje, ela não é tão valiosa comparada, às outras pedras preciosas. Porém, nos dias de Jesus, a pérola, ela era ainda mais valiosa do que esmeraldas, era mais valiosa do que safiras e outras pedras preciosas. As pérolas, ela tinha grande valor. E com certeza essa que este homem encontrou aqui da parábola, era uma ainda mais preciosa, porque a pérola, de acordo com a cor uma pérola que não, eu esqueci a qualidade dela, que ela é bem redondinha, ela não tem defeitos, ela é perfeita ali na sua esfericidade, é isso? Ela é bem esférica ali, perfeitinha, porque tem umas que ficam meio ovais, com defeito, mas aquela pérola, ela era perfeita. E aquele homem falou assim: eu preciso deste tesouro, porque esse tesouro vale muito. E ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou. Quando nós ouvimos essas passagens, parece algo tão simples. É uma palavra muito simples, sim ou não? Alguém que encontra um bom tesouro, que troca tudo que tem por aquele tesouro. Só que às vezes é tão difícil aplicarmos isso na nossa vida. Porque o tesouro que nós temos aqui, ele vai passar, mas apenas aquilo que é eterno vai permanecer. E o maior tesouro que nós temos não é algo que o dinheiro pode comprar. Não é algo que você compra com reais, ou com dólares, ou com bitcoins. É algo que vai permanecer pela eternidade. O homem mais rico do mundo da atualidade, que é o Elon Musk, ele tem cerca de 415 bilhões de dólares. 415 bilhões de dólares. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Mas mesmo se ele desse todo o dinheiro dele, ele não conseguiria comprar a vida eterna. Os homens mais ricos do Brasil, eu lembro, por exemplo, de algumas pessoas que eram muito ricas, bem-sucedidas e de fama, e que o dinheiro não pôde ajudar. Nós lembramos do Ayrton Senna, quem é da minha geração, em maio, dia 1º de maio de 1994, o Brasil chorou e acompanhou perplexa a notícia que um dos ídolos do Brasil, o piloto Ayrton Senna, sofreu um acidente, e todos acompanharam ele sendo levado de helicóptero para o hospital e aguardaram as notícias, até que a notícia chegou que ele havia morrido. O Brasil parou, chorou, mas o dinheiro, a fama do Ayrton Senna, que era cristão, não pôde manter a vida dele,
Mas tinha uma coisa que ele não tinha comprado com o dinheiro dele, que era uma vida com Cristo. E Ayrton Senna, se você for pegar, tem um documentário que eu assisti, se eu não me engano, foi do Prime, onde tem algumas, ele vai dando os relatos e ele fala muito sobre Deus. Ele fala muito sobre a vida que ele tinha de devocional com Deus, de vida com Deus. Você vai pegar em vários noticiários, notícias, você não vai ver falando essa parte da vida do Ayrton Senna. Mas, se for pegar aqueles que estão mais próximos da família, vai ver que ele era uma pessoa que cria em Jesus. Mas o dinheiro dele não pôde comprar uma extensão na vida dele. Eu me lembro também de quando o cantor Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, ele descobriu que estava com um câncer no pulmão, não foi isso? É isso, quem se lembra? Era um câncer no pulmão. E em cerca de, muito rápido, foi coisa de 1 mês, não chegou a 3 meses. Mesmo com os melhores médicos, mesmo com o melhor tratamento, o dinheiro não pôde comprar a vida para ele. Na pandemia, agora de Covid, em 2020, 2021 na verdade, nós vimos muitas pessoas famosas e com muito dinheiro, que também não puderam ser salvas, por causa do dinheiro que tinha. Mas também nós vimos que muitos dos nossos pastores, muitos irmãos queridos, eles também faleceram da mesma enfermidade, do mesmo vírus. Só que há uma diferença entre pessoas que morreram ali, que tinham milhões e nada puderam fazer para manter a vida deles, e outras que faleceram, porque umas já tinham encontrado e já tinham entregue tudo o que tinham para ter o maior tesouro de todos. O maior tesouro de todos está em Jesus. É Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro tesouro mais precioso do que Jesus. E não há nada de mais precioso que nós temos que possa se comparar ao tesouro de ter Jesus na nossa vida. Aí a pergunta que eu faço a você: o que você daria para ter Jesus para todo sempre? Pastor, ter Jesus é de graça. Pastor, Ele deu a sua vida de graça, é um favor imerecido. Mas Jesus mesmo estava pregando e Ele estava dizendo que Ele compara o reino dos céus a um homem que, achando um grande tesouro, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo. E o outro viu uma pérola de grande valor e vendeu tudo que tinha para adquirir aquela pérola. Eu quero ler com vocês um versículo que está registrado em Mateus 11, versículo 12. Posso ouvir um glória a Deus aí? Aleluia. Mateus 11, 12. Glória a Deus. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Dias de João Batista foi os dias que começou a ser anunciado o evangelho do reino dos céus, acerca da salvação, acerca do Messias. E está falando que desde aqueles dias até hoje, até agora, até 2025, até o dia 21 de setembro de 2025, e vai continuar, o reino dos céus é tomado por esforço.
e os que se esforçam se apoderam dele. Essa palavra vem confrontando diretamente ensinos bíblicos que hoje são ministrados em muitos lugares, conhecido como teologia da hipergraça, aonde as pessoas nada precisam fazer, nada precisam empenhar para tomar o reino dos céus. Se ele é um ladrão, ele pode continuar sendo um ladrão, mas agora um ladrão salvo. Se ele é um traficante, ele pode continuar sendo um traficante, mas agora um traficante salvo. Essa aí é o que diz o evangelho da hipergraça. Não diretamente, mas indiretamente diz dessa forma. Porque o reino dos céus, quando ele chega, tem transformação. O reino dos céus, aonde ele chega, há mudança de vida. E aí nós somos agora confrontados por essa palavra. E em cima dessa palavra que nós fomos ministrados aqui, que nós lemos juntos aqui, uma pergunta que o Espírito Santo vem fazendo a cada um de nós: o que nós temos dado em troca, como forma de nos apropriarmos do reino dos céus? O que você tem dado? O que você tem vendido para poder comprar o maior tesouro? Pastor, a salvação é de graça. Sim, não estou falando da salvação que é de graça. Estamos falando de nos apropriarmos dela. E não estamos falando aqui de valores financeiros. Nós estamos falando da atitude daquele que quer herdar o reino dos céus. A palavra do Senhor diz em muitos lugares que muitos ficarão de fora. E naquele grande dia, o dia do julgamento, do juízo, muitos vão dizer assim: Senhor, mas em teu nome nós pregamos, mas em teu nome nós ensinamos, mas em teu nome nós operamos milagres e maravilhas. Em teu nome eu estava lá na igreja, eu fazia parte da igreja Fonte de Alívio, eu fazia parte do grupo de alívio. E o Senhor vai falar assim: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Está dizendo aqui de pessoas que têm nome de que vive, mas não vive, como era a igreja de Sardes, uma das 7 cartas de Jesus às igrejas. Uma delas era Sardes, que tinha o nome de uma igreja que vivia, mas não vivia. E dentro da igreja de Jesus na face da terra hoje, tem pessoas que têm nome de que vive, mas está morta, porque ainda não abriram mão dos seus tesouros para trazer o reino dos céus na sua vida e na sua família. E hoje o Espírito Santo está dizendo: o que você está disposto a abrir mão para ter esse grande tesouro com você? Pastor, eu já tenho Jesus na minha vida. Glória a Deus. Mas no dia do juízo, qual vai ser a resposta de Jesus para você? Vinde bendito do meu Pai, possuí por herança isso que foi preparado para vocês, para vós, desde a fundação do mundo? Ou apartai-vos de mim, que eu não vos conheço? Note-se que hoje, nos dias de hoje, já não se fala mais sobre inferno, já não se fala mais sobre condenação. O pecado já não chama mais pecado, já se chama erro, já se chama falha, já se chama
dificuldades. Oi? Fraqueza. Mas a palavra do Senhor, ela permanece a mesma. Ela não muda. O reino dos céus, ele é tomado à força. Às vezes, algumas pessoas, quando eu já tive a oportunidade de ministrar um a um, de aconselhar, de ministrar, algumas pessoas falam: pastor, está muito difícil, eu não vou conseguir, pastor, eu não vou poder continuar, eu não estou sem forças, as lutas são muitas, e elas são realmente. E aí eu cito: querido, o reino dos céus, ele é tomado à força. Aqueles que querem entrar, precisam se esforçar para entrar. A palavra do Senhor diz que a porta, ela é estreita para o caminho que leva à salvação, mas ela é larga para que leva à perdição. Tem um livro chamado O Peregrino, que é um clássico, e fala justamente sobre alguém que estava caminhando para os céus e as dificuldades de se alcançar o céu, porque o caminho, a porta é estreita, o caminho é também. É até um hino que falava sobre isso. Se o caminho é estreito, a porta é também. É, pastor Marcos? Não demore, vem, no portal da vida, Cristo estará. O caminho é estreito e a porta é também. E eu quero neste momento, agora, se você pudesse colocar em pé no seu lugar, eu quero orar junto com você. Há um tesouro que quando você se apropria dele, ninguém pode tirar. Um dos nossos juízes está tendo um problema aí com os Estados Unidos, porque ele sofreu uma sanção e ele tem o dinheiro, mas ele não pode movimentar. Ele tem o dinheiro, mas ele não pode viajar, por exemplo, aos Estados Unidos. E o dinheiro que ele tinha, ele não pode usar. Tem pessoas também que cometem grandes roubos, furtos aí, como foi do Banco Central lá em Fortaleza, alguns anos atrás. Eles roubaram milhões, mas eles não podiam gastar, porque quando eles iam gastar, eles eram descobertos e eram presos. Mas o tesouro que nós temos é um tesouro que ele vai durar pela eternidade. E eu quero fazer essa pergunta, na verdade o Espírito Santo faz essa pergunta: o quanto você está disposto a abrir mão por esse tesouro que não vai se encerrar aqui, mas vai durar pela eternidade? Será que você vai ter que abrir mão de amizades? Será que você vai ter que abrir mão de pecados que estão roubando o teu tesouro? Será que você vai ter que abrir mão de estar com pessoas, estar em lugares, às vezes abrir mão de um sonho seu, mas para receber a salvação? O que você está disposto? Nós vamos ser ministrados por esse hino, e na sequência nós vamos orar, mas eu quero que você medite. Talvez o Espírito Santo tenha falado com você por esses dias, tem falado: filho, ore mais, busque mais a minha presença, filho, jejue mais, filho, se aprofunde na palavra. E tem sido tão difícil para você, mas o Espírito Santo está falando com você nesta manhã. Não há nada que seja tão precioso, que valha mais do que esse grande tesouro que nós temos acesso através de Jesus.